Olá, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula aqui com a gente, tudo bem? Todo mundo feliz? Tá feliz? Batendo palma e levantando, fazendo alegria. Muita alegria, disposição. Saudade de vocês. Beleza? Muita saudade. Muito bem. Mas o nosso encontro dessa aula de hoje, eu vou falar sobre ecologia, vou falar sobre relações ecológicas, eu já falei sobre relações intraespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Agora eu vou falar da relação entre espécies diferentes. Então, eu vou falar de relações interespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Tudo bem? Então, vamos comigo. Vamos lá, galerinha! Olha lá. Bom, vamos começar aqui com muita alegria, beleza? Cadê o Dom Ed? Cadê o Dom Ed? Tá aí, né? Seu Jacuzeira. Vamos lá comigo. Presta atenção, queridos. Aceitem um cafezinho. Muito bom. Bons meninos. Bom, presta atenção. Com muita calma, eu vou apresentar um assunto que tem sido, que vem sendo muito explorado nos últimos vestibulares. Eu vou falar das relações ecológicas do tipo interespecífica. É uma relação que ocorre entre espécies diferentes. Tudo bem? Então grava comigo aqui, ó. Quando eu for falar da relação, é importante você, em primeiro lugar, você tem que saber se ela é uma relação intraespecífica, mesma espécie, ou se ela é interespecífica, espécies diferentes. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Segundo, você deve saber se ela é harmônica ou desarmônica. Harmônica não tem prejuízos. Desarmônica tem prejuízos. Viu a diferença? Desarmônica, pelo menos um vai perder. Harmônica, ninguém perde. Ninguém perdeu harmônica. Ok? Terceiro item, tem que saber explicar o que significa a relação. O que está acontecendo na relação. E tem que citar exemplos para você ficar 100% no conteúdo. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira relação que eu escolhi é a relação chamada de protocooperação. Aqui, ó. Protocooperação. Tudo bem? Nos livros antigos, protocooperação era chamado de mutualismo não obrigatório. Ok? Primeira coisa, é uma relação interespecífica. Muito bem. Dois indivíduos de espécies diferentes. Segundo, é uma relação harmônica. Beleza? Harmônica. Os dois vão ganhar. Muito bem. Terceiro, na protocooperação, uma espécie ajuda a outra, trocam favores, troca de benefícios, só que não há dependência. Se você separar as duas, elas têm vida normal. Beleza? Muito bem. Eu separei aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo é o pássaro palito e o crocodilo. O pássaro palito e o crocodilo. O segundo exemplo é o paguro, um caranguejo, e a anêmona do mar, um quinidário. Ok? E o terceiro exemplo, o anu, em Goiás. É um pássaro preto, ou também tem o anu branco, anu preto, que ficam em cima do gado, beleza? Comendo carrapatos.
Muito bem, ó. Então eu coloquei aqui, ó, anu e boi. Esses três exemplos aqui vêm sendo os exemplos mais cobrados. Por isso eu coloquei, tudo bem? Olha lá o primeiro. Aí está o pássaro palito, fazendo a higienização na boca do jacaré, na boca do crocodilo, tudo bem? Bom, aqui eu coloquei o exemplo, o crocodilo do rio Nilo, lá no Egito, permite que o pássaro palito, nome científico, Pluvianus egípcios, adentre a boca do crocodilo, e essa ave retira da arcada dentária do crocodilo restos de alimentos e algumas espécies de parasitas que estejam aqui, ó, vermes, atrapalhando o crocodilo ou o jacaré. Tudo bem? Ó, a princípio, o pássaro palito ganha proteção contra predadores naturais, enquanto que o crocodilo ganha uma higienização bucal. Tudo bem? Então, o pássaro palito fornece limpeza dos dentes, o crocodilo ganhou. O crocodilo fornece proteção e alimentação, o pássaro palito ganha. Tudo bem? Tá vendo? Uma relação tranquila que não há dependência. Ok? O segundo exemplo. Eis aqui, ó, o caranguejo apelidado de paguro, também chamado de Bernardo eremita ou o ermitão. Tudo bem? Esse caranguejo paguro, ele entra dentro de conchas. Ó, essa concha é de um gastrópoda. Por que que ele entra? Porque o abdômen do paguro é mole, não tem aquela carapaça protetora. Então, ele poderia ser facilmente predado. Então, para sua proteção, ele entra dentro da concha. Às vezes a concha está vazia e às vezes ele pode matar o próprio gastrópodo que está ali dentro para poder entrar. E em seguida, o que que ele faz? Ele pega a anêmona, põe em cima, pode pôr várias anêmonas. Ou então ele entra dentro de conchas que já tem a anêmona. Como ela tem tentáculos urticantes, ela protege o paguro dos predadores. E o paguro, quando anda, ele aumenta a área de alimentação da anêmona. Tá vendo? É uma troca de favores, de benefícios, mas sem dependência. Então, repetindo, ó, o paguro fornece deslocamento, né? E no deslocamento, alimento. A anêmona ganha. A anêmona fornece proteção. O paguro ganha. Beleza pura, queridos? Não pode esquecer que aqui nos tentáculos possui células urticantes, chamadas de quinidócitos, tudo bem? Que pode matar quem aproxima ou machucar, ok? Bom, e o terceiro exemplo, aí, ó, quantas vezes, né, você já viu isso? Tá vendo? Ó, o anu, ó, tá aqui em cima do gado, né, do bovino, comendo os carrapatos, ok? Então, o bovino fornece alimento, ó, carrapatos. O anu ganha. E o anu, remoção dos parasitas. O bovino ganha. Viu que coisa interessante? Tudo bem? Proto-cooperação, fechou? Beleza, queridos. Vamos para o segundo exemplo de relação ecológica. Agora eu vou para o mutualismo. Minha caneta. Aí, ó. Agora eu vou para o mutualismo, queridos. Galerinha, o que vai diferenciar mutualismo e protocooperação? Então veja bem, ó. O mutualismo, a relação não é obrigatória. Desculpa, perdão. A protocooperação, a relação não é obrigatória. O mutualismo, a relação é obrigatória. Se você separar os dois, provavelmente eles terão dificuldades e poderão morrer. Eles não têm vida independente. Tudo bem? É uma relação harmônica, não pode esquecer, ela é interespecífica, troca de benefícios, só que existe uma interdependência. Existe uma interdependência.
Tudo bem? Entre os parceiros. O exemplo mais importante é o dos líquens. Aí, ó, é muito comum nos troncos de árvores, postes, né? Os líquens são associações entre algas e fungos. Tudo bem? Quando você vê um líquen amarelo, é porque a alga é amarela, o pigmento predominante. Quando você vê um líquen vermelho, é porque a alga é vermelha. Vê um líquen verde, é porque a alga é verde. Mas na cidade, é muito comum o líquen cinza. Ok, beleza. Nessa relação, a alga faz a fotossíntese e vai passar aminoácido, glicose para o fungo. Beleza? E o fungo absorve água e sais minerais e passa para a alga. Viu aí? Essa relação permite que o líquen possa viver em ambientes mais desagradáveis. Tudo bem? Tem mais resistências. Beleza? Só que tem um detalhe, na ecologia, os líquens são resistentes, mas eles não são resistentes à poluição. Olha que interessante. Eles são resistentes a alta temperatura, ambiente inóspito, ambiente de pouca água, de pouca umidade. Eles conseguem sobreviver, mas eles não suportariam um ambiente com o ar atmosférico tóxico, com muitos poluentes. Por isso, o líquen ele é usado como bioindicador de poluição. Numa rua, numa avenida, em uma cidade, que o nível do ar não é satisfatório, você certamente não vai encontrar líquens. Por isso que ele é usado como bioindicador de poluição. Tudo bem? Valeu a dica? Vamos para frente. E agora aqui, ó, lá nos protozoários e nos cupins. No intestino do cupim, você tem os protozoários chamados de triconinfas. O nome certo é Triconinfas colores. Esse protozoário, o cupim não nasce com ele. Quando a larva do cupim começa a desenvolver, os operários darão para as larvas de cupim alimentos que estejam contaminados com o protozoário. É assim que a larva vai adquirir o protozoário. O que o protozoário faz? Digere parcialmente a celulose, converte a celulose em glicose, em aminoácidos e passa para o cupim. Em contrapartida, o cupim dá proteção e alimento para o triconinfas, sabendo que o triconinfas não suportaria temperaturas mais elevadas. Portanto, ali dentro do cupim, eles ficam protegidos. Então, tá ali, ó, o cupim oferece proteção para o triconinfas e alimento, viu? E o triconinfas fornece o quê? Alimento, na digestão da celulose, já que o cupim não tem a enzima que digere a celulose, chamada de celulase. Beleza? Muito bem, queridos. Bom, terceiro exemplo de mutualismo. Agora, as bactérias que ficam nas raízes das leguminosas. Ô, galerinha, quais são as plantas leguminosas ou da família das leguminosáceas? Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, alfafa. Tá vendo aqui, ó? São as plantas que possuem vagens, ok? Lá na raiz, ou nas raízes, você vai encontrar nódulos. Esses nódulos aqui são cheios de bactérias, principalmente as bactérias do gênero Rhizobium. Essa bactéria, ela consegue o quê? Fixar o nitrogênio atmosférico. Ela fixa o nitrogênio e converte o nitrogênio em nitrato. A planta utiliza o nitrato para produzir aminoácidos. Ó que massa! Muito bem. Então, olha o que acontece. A planta
protege as bactérias e dá alimento, dá glicose para as bactérias. Muito bem. Então, aí a bactéria ganha. E a bactéria fornece amônia, fornece nitrato para a planta. A planta ganha. Ok? É uma troca de favores, mas com interdependência. Beleza, galerinha? Muito bem. Finalizei mutualismo. Finalizamos protocooperação. Agora vamos para frente. Bom, agora o próximo exemplo é o comensalismo. Ó, comensalismo, relação harmônica e interespecífica. Tudo bem? No comensalismo, um animal, né, ou os dois indivíduos que estão relacionando, um vai ganhar e o outro não vai ganhar e não vai perder, certo? Quando o indivíduo ganha, você fala que a relação para ele é positiva. Quando o outro indivíduo perde, a relação é negativa. Agora, quando ele não ganha e não perde, a relação é neutra, é zero. Então, positivo para um e zero para o outro. Isso é o comensalismo. No comensalismo, um ser alimenta-se de restos. Está vendo aqui? Ó? Alimentou de restos. Um grande exemplo é o tubarão, beleza? E a rêmora. Tubarão e rêmora. Muito bem, amigos. Olha o que acontece. A rêmora tem ventosas e prende-se abaixo da boca do tubarão. Tudo bem? E à medida que o tubarão vai comendo, os restos que caem da boca do tubarão, a rêmora come. Tá vendo aí que coisa bacana? Então o tubarão não faz mal para as rêmoras. Ele entende a importância desses peixes aqui, ó, do lado. Tudo bem? Então é um caso de comensalismo, tá bom? Beleza? Bom, na nossa boca também pode ser encontrado uma ameba, chamada de Entamoeba gengivalis. Alimenta de restos na nossa boca. No intestino grosso, também temos uma ameba chamada de Entamoeba coli. Alimenta de restos. Nas savanas, as hienas são consideradas comensais. Alimenta de restos deixados pelos leões, as carcaças. Tá ok ou não? Então, eu te dei vários exemplos de comensais. Tudo bem? Vamos para frente. Bom, agora eu vou falar do inquilinismo. Você lembra o que é inquilino? Aquele que mora na casa do outro. Tudo bem? Eu vou te dar dois exemplos de inquilinismo. O primeiro, a gente conhece as plantas epífitas. O prefixo epi significa sobre. O sufixo fita significa plantas. Então, olha aqui, ó. São plantas que vivem sobre outras. Ó, não é parasitismo, é uma relação harmônica. Ó, então, por que ela está lá em cima? Porque ela quer o quê? Ó, consegue mais luz em alturas superiores. Então, ela não está causando prejuízos. Ela está aqui só para pegar a luz. Tudo bem? Então, isso é uma harmônica. E eu como sorte, como água, beleza? Sem causar prejuízos. Tem umas vidas, eu coloquei um exemplo clássico. Eu vou falar mais. Peixe agulha, não se acha. O peixe agulha sempre pode ser tudo mais. Quando o indivíduo não usa o destino do mar como a vida se proteger, sem causar prejuízo. Não pode ser. Beleza? Muito bem? Essa aí, gente. Cuidado. Aí eu coloquei aqui a lebre e o lince. Tá vendo aqui, ó? E é importante você entender que normalmente relações de predatismo é muito comum vir o gráfico. Aí você tem que entender que a relação entre presa é a comida, e o predador é o comedor, é o que preda. Muito bem, é o que faz a predação. Essas duas populações, uma regula a outra. Olha bem, quando eu tenho uma superpopulação de lebres, ó, cresceu. Tá vendo aqui, ó? Aí olha o que acontece. A população de lince aumenta. Viu aí? A população de lince aumenta. Isso é muito importante, galera. Por que é importante? Eu vou te explicar. A população de lince aumenta. Isso é muito bem. Então voltando aqui no lince,
Beleza? Voltando aqui, olha lá. Eu falei a vocês que a população de lebre, quando aumenta, beleza? Passa a ter mais comida. Aí a população de lince reproduz mais, ó, e aumenta também. Aumentou a população de lince, a população de presas diminui, ó, e aí vai puxar também a população de lince. Ó. Então, uma população regula a outra, ok? Se não ocorrer a interferência humana, uma população regula a outra. Tá bacana? É o predatismo, é uma relação desarmônica. Um ganha, positivo, o outro perde, negativo. Tudo bem? Não pode esquecer que essas relações criam uma flutuação. Essa flutuação é sinônimo de equilíbrio. Bom, em alguns locais que, às vezes, a interferência humana, né, por exemplo, em alguns locais, aumenta a caça aos lince. Aí você retira ou diminui a população que regula a população de lebres. Aí olha o que vai acontecer. Se você diminuir com a interferência humana a população de lince, a população de lebre aumenta de tal forma que vai faltar comida. Aí começam a morrer de fome. Viu aí? Então, a interferência humana cria o desequilíbrio. Ok? Beleza? Muito bem. Então, falei do predatismo. Bom, aí eu vou falar agora do parasitismo, relação desarmônica. Alguém vai alimentar de restos, de alimentos, de sangue, de substâncias, do tecido, das células de outro, causando prejuízo. Tudo bem? Existem dois tipos de parasita quanto ao local que eles estão executando ou que eles estão ligados aos hospedeiros. Os ecto ou exoparasitas parasitam o lado externo. Olha aí o carrapato, as pulgas, os piolhos, as lampreias, tá vendo aqui, ó? Parasitando do lado externo do animal. Certinho? Beleza? Muito bem, queridos. Agora, o endoparasita, ó, bactérias, protozoários, vermes. Aqui eu coloquei a lombriga, ó, parasitando o intestino do animal. Beleza? Muito bem. Então, relação desarmônica gera prejuízos que pode causar até a morte do hospedeiro. Tá ok? Beleza. Bom, seguindo. Agora eu vou falar da competição. Lá atrás, eu falei da competição intra, os dois indivíduos brigando pela fêmea, os dois indivíduos brigando pelo alimento, os dois indivíduos brigando pelo território. Aí eu falei da competição intra e falei agora, né, falei que existia competição interespecífica. Aí, ó, espécies diferentes, o leopardo, o guepardo e o leão, tá vendo? Leão, guepardo, leopardo brigando pela comida. Tá vendo aqui, ó? É uma competição. E essa competição é entre indivíduos de espécies diferentes. Tudo bem? Então, na verdade, o que está ocorrendo? É que uma população aqui, ó, são populações diferentes, né? Eles têm em comum que o mesmo alimento. É uma sobreposição de nichos. Por isso que vão competir. E nessa competição, o melhor vai se dar mais tranquilo. Vai reproduzir mais, vai comer mais, beleza? Muito bem? Ok? Bom, aí eu coloco aqui para vocês a experiência do russo, né? Georgi Frantsevich Gauss, que já estudei com vocês. Ele desenvolveu, né, o princípio da exclusão competitiva. Segundo ele, dois indivíduos ou duas espécies vivendo em um mesmo lugar não podem ocupar o mesmo nicho por muito tempo. Se isso acontece, vai ocorrer competição. Aí, ó, e aquela que for mais adaptada, ela vai sobressair em relação a menos adaptada. Então, eu peguei aqui o experimento já visto por nós, dois protozoários criados separadamente, né, duas populações,
mostrou que o Paramecium aurelia se adaptou mais, ó, cresceu mais em relação ao Paramecium caudatum. Tudo bem? Agora, quando você colocar os dois no mesmo ambiente, aí vai ter a competição. Tá vendo aí, ó? Aí entra o princípio da exclusão. O Paramecium aurelia, como ele havia se adaptado melhor, a tendência é que ele se reproduza mais e vai sobressair. Já o Paramecium caudatum, o que vai acontecer? A tendência dele diminuir e pode entrar em extinção. Tudo bem? Aí você fala assim, volta aqui, Ed. Ô, Ed, se o leão ganha, por que o guepardo e o leopardo não entram em extinção? Porque nas savanas africanas há muita comida, há muitos herbívoros, beleza? E devido à alta reprodução dos herbívoros, eles conseguem manter o equilíbrio entre esses animais. Tudo bem? Por isso que não entra o princípio da exclusão. Ok? Muito bem. Seguindo. Outra relação interessante. A mensalismo também pode ser chamada de antibiose. Olha bem, minha canetinha. Amensalismo, coloca aí, ou antibiose. Ó, galera, aqui existem vários exemplos. Eu vou pegar os mais importantes de vestibulares. Existe um fenômeno conhecido como maré vermelha. Cuidado. A maré vermelha, ela é provocada por quê? Olha o que acontece aqui, ó. Quando há grande disponibilidade de nutrientes na água, sais minerais, fósforo, nitrogênio. Aí, ó, isso pode produzir aqui, ó, ocorrer crescimento de certas espécies de algas, denominadas dinoflageladas. E também podem ser chamadas de pirrofícias. Ok? Pirro quer dizer fogo. Como aqui existe uma alta proliferação de algas, a água, a maré vai ficar vermelha. Só que aqui as algas liberam toxinas. Essas toxinas são capazes de quê? Inibir o desenvolvimento de outros, causar mortes de animais, de peixes, pode contaminar até banhistas. Ok? Beleza? Uma curiosidade, eu já vi no vestibular. As algas pirrofícias ou dinoflageladas, elas são algas unicelulares e microscópicas. Então não vai pensar que é qualquer alga vermelha que provoca o fenômeno da maré vermelha. Está errado. Está errado. Tudo bem? Somente essas algas aqui, ó, que nós estamos estudando. Beleza? Tudo bem, queridos? Bom, o amensalismo ou antibiose também pode ser provocado pelo fungo ou por bactérias. Muito bem, nesse caso aqui tem um fungo famoso, o Pinicínio notato. Aí eu coloquei aqui, ó, Pinicínio sp. Esse fungo aqui, senhores, foi dele que foi extraído pela primeira vez o primeiro antibiótico natural do planeta, chamado de penicilina. O antibiótico é a penicilina. O fungo é o Penicillium notato. Ok? Muito bem. Aqui interessante, ó. Eu criei um meio de cultura de bactérias e coloquei o fungo aqui, ó. Tá vendo aonde que está o fungo? Aonde está o fungo, ele libera substâncias e isso acaba inibindo as bactérias ou matando. Isso aqui é um teste chamado de antibiograma. Normalmente esse teste aqui nós fazemos para detectar qual é o melhor antibiótico para ser usado para aquela bactéria que o indivíduo tem. Ok? Beleza? Muito bem. Então, qual que é o nome do fenômeno? Amensalismo ou antibiose. É uma relação desarmônica. Tudo bem? Beleza, queridos? Gente, essas são as relações interespecíficas que nós tínhamos que estudar. Eu separei 3 casos especiais de relações que de vez em quando quebra a nossa cabeça. Um livro fala uma coisa, outro fala outra coisa. Então eu separei aqui os casos especiais. O primeiro caso é a sinfilia, também chamada de
extravagismo, hoje também pode ser chamado de escravagismo. Tudo bem? Aqui, ó, presta atenção, você vai lembrar de escravo. Formigas e pulgões. As formigas normalmente vão aprisionar os pulgões, ó, ok? Aprisionam os pulgões. Aí colocam os pulgões para chupar as seivas e depois defecar ou vomitar. As formigas usam essas folhas com seivas para enriquecer os canteiros de cogumelos, certinho? Muito bem, ó. Nesse caso, os pulgões são presos. Então, por isso, nós chamamos de esclavagismo ou sinfilia. Beleza ou não? Isso também pode ocorrer com pássaros. Tem pássaros que começam a chocar os ovos em árvores onde tem outros pássaros chocando. Quando uma fêmea sai do ninho para procurar comida, o pássaro vai lá e pega os seus ovos e coloca naquele ninho. Aí, quando a fêmea volta, ela vai chocar os ovos de outro pássaro. Também é considerado esclavagismo. Beleza? Pura? Tudo bem? Tranquilos? Muito bem. Essa relação do pulgão, alguns autores consideram ela protocooperação. Então, tenha atenção. Se falou que o pulgão ele foi aprisionado, beleza? Então, esclavagismo. Mas se falar que a formiga protege o pulgão, aí você vai falar que é protocooperação. Por isso que eu coloquei casos especiais. Tudo bem? Muito bom. Segundo caso. O segundo caso é a camuflagem. Muita atenção com isso, queridos. Camuflagem é quando o animal, é quando o ser, ele vai, camuflagem é quando o animal, quando o ser, ele vai simular a paisagem, o ambiente. Ele vai passar despercebido no ambiente. Ele pode ser uma presa e ele pode ser um predador. Beleza? Muito bem, ó. Ele vai se assemelhar ao ambiente. Tudo bem? Aí eu chamo de camuflagem. Aí eu peguei aqui, ó, a coruja das neves, um exemplo de camuflagem. Habitat, regiões geladas dos Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia e principalmente no Ártico. Nicho ecológico. Carnívoro alimenta-se de outras aves, lêmures, roedores, peixes e até carniça. Costuma fazer seus ninhos no chão e botar de 5 a 7 ovos. Armas de caça, camuflagem, se confunde com a neve. Ótima visão e audição, grande velocidade em voo, rasante, garras e bicos afiados. Aí, ó, fechou o olho aqui, tá vendo? Na neve, passa despercebido. Tudo bem? É uma forma de camuflagem, tá ok? Muito bem. Então, tá aí o segundo exemplo especial, ou casos especiais. O terceiro é o mimetismo. Olha a diferença. Ó. O mimetismo significa imitar. No mimetismo, um animal imita um outro animal mais perigoso. O animal imita alguém desagradável. O animal imita alguém maior, mais forte. Tá vendo? Muito bem. Então, é uma imitação. E ele acaba levando vantagens com isso. Então, olha para você ver aqui um caso de mimetismo. Olha lá. Segundo alguns autores, as marcas redondas contidas nas asas da borboleta coruja, olha lá, tá vendo? Beleza? Fazem com que predadores as confundam com olhos de corujas. Assim, pelo menos em tese, a borboleta mimetizando os olhos da coruja, espanta seus inimigos naturais. Viu que massa? Percebeu aí a diferença? Tá bom? Então aí chama-se mimetismo. Viu a diferença? Muito bom. Galera, espero que esteja tudo bem. Espero que agora dê para você caprichar nos estudos e resolver a minha lista, tá ok? Depois eu vou fazer uma segunda lista mais fudidona para vocês, tá bom? Beijos e abraços. Valeu, queridos.